Irmãos amados, que bênção poder repartir com vocês a palavra de Deus. O texto que eu quero compartilhar com vocês é o texto de João, capítulo 14, versos de 1 a 6. João 14, versos de 1 a 6. Esse texto diz o seguinte: disse Jesus, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém. Bom, eu quero meditar com vocês hoje sobre o tema a aula da saudade. A aula da saudade. Era a festa da Páscoa, a maior festa de Israel, e Jesus sobe para Jerusalém, consciente de que naquela festa ele seria preso, ele seria julgado, ele seria condenado, ele seria crucificado e sepultado. Ao subir para a festa, ele fala às multidões, logo que entra em Jerusalém, mas após isso, ele se reúne com os seus discípulos, exclusivamente com os seus discípulos, no cenáculo, no Monte Sião, e não fala mais às multidões. E ali, como que na aula da saudade, dando as últimas instruções, retrata para eles o seu próprio coração, porque ele também demonstra a sua angústia, conforme o capítulo 12, versículo 27, agora está angustiada a minha alma, conforme ele retrata no capítulo 13, verso 21, ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito, e ele está agora diante dos seus discípulos, talvez na noite decisiva da história. Era quinta-feira, a quinta-feira da traição de Judas, a quinta-feira da negação de Pedro, a quinta-feira em que os discípulos estão disputando entre si, na feira das vaidades, primazia no reino, a quinta-feira onde Jesus suaria sangue no Getsêmani, a quinta-feira das cusparadas e bordoadas na cabeça, no sinédrio judaico, a quinta-feira onde se costuraria contra ele uma acusação pesadíssima de blasfêmia contra Deus e de conspiração e sedição contra César. E aí estão os discípulos, com o coração partido, com a alma anuviada de tristeza, com a dor rondando o coração, e eles estavam tristes por algumas razões. Primeiro, tristes pela iminente partida de Jesus. Jesus chegou a dizer isso para eles, que era necessário, que era chegada a hora da sua partida, de passar deste mundo para o outro. Eles estão muito tristes. Eles estavam envergonhados, porque foi a noite do lava-pés,
Quando Jesus, diante desta vaidade deles, discutindo quem era o maior, o melhor, Jesus se levanta da mesa, cinge-se com a toalha e lava os pés dos discípulos. Os discípulos estavam chocados, perplexos, porque foi naquela noite que ele revela que um deles haveria de traí-lo. Estavam aturdidos porque o próprio Pedro, que se propôs ir com Jesus para a prisão e para a morte, ainda que todos o abandonassem, e Jesus diz: olha, você, Pedro, vai me negar nessa mesma noite, 3 vezes. E então, diante dessa tristeza, é que Jesus vai trazer o que nós chamamos da aula da saudade, as últimas instruções, as últimas lições. E nesta aula da saudade, Jesus vai trazer 3 verdades magnas, aliás, 4 verdades magnas para consolar os seus discípulos. Como é que eles poderiam se recuperar daquela situação? E Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Coração turbado, irmãos, é uma realidade humana. Todos nós passamos por isso. Coração aflito, um nó na garganta, uma angústia na alma, um medo com relação ao futuro, uma situação que nós não administramos. Mas como resolver isso? Como enfrentar um coração turbado? Como trazer esperança numa hora de tanta angústia, de tanta dor, de tantas situações adversas pela frente? E Jesus dá aqui algumas dicas. Primeiro, nesta aula da saudade, ele diz o seguinte: vocês querem resolver esse problema? Coloquem sua confiança em mim, apesar das circunstâncias que vocês estão vivendo. Olhe comigo o versículo de número 1. Ele diz assim: credes em Deus? Crede também em mim. Notem vocês que a primeira vez que aparece o verbo crer, está no presente do indicativo. Mas a segunda vez que aparece o verbo crer, está no imperativo. O que é que ele está dizendo? Jesus está admitindo que os discípulos acreditavam em Deus. Credes em Deus, eles sabiam, Jesus sabia disso, que eles acreditavam em Deus. Mas agora tem uma ordem: crede também em mim. Porque o grande problema é que os discípulos poderiam imaginar Jesus apenas como um mestre, como um amigo, como um professor, como um homem coigual a eles, no mesmo nível, talvez com a preeminência de ser o professor. Mas os discípulos precisavam entender que nas horas mais agônicas da vida, eles tinham que entender que ele era apenas um homem, ele era o próprio Deus, que eles deviam crer nele. E sabe, amados, esse crede também em mim, é uma ordem agora. Não com a fé intelectual apenas, de saber que ele é o mestre e o Senhor, porque foi estas palavras que Jesus disse para eles, ao levantar-se e pegar a toalha, e lavar os pés dos discípulos, e retornar à mesa: olha, vós me chamais o mestre e o Senhor, e fazeis bem, porque eu de fato sou. Eles precisavam compreender que esta fé não era apenas uma fé intelectual e apenas emocional, como a fé dos demônios que creem e tremem. Não era apenas uma fé kierkegaardiana, dá um salto no escuro, sem saber o que está fazendo. Mas é uma confiança plena, um descanso absoluto no poder de Jesus. Ou seja, continuem crendo em mim, apesar do que vai acontecer. E Jesus não foi surpreendido em nenhuma fase desse sofrimento. Ele não foi pego de surpresa. A agenda estava na mão dele. Ele passa fazendo uma transição do judaísmo para o cristianismo, encerrando a Páscoa judaica, inaugurando a Eucaristia, tomando pão, tomando cálice, dizendo: este corpo é o meu, este
pão é o meu corpo, este vinho é o meu sangue. É Ele quem diz, agora vamos para o jardim do Getsêmani. É Ele quem deixa os discípulos e fiquem aqui, e diz para os três, olha, vigiai comigo. Ele que se apresenta diante do Pai em oração, disse, Pai, se possível, passe-me este cálice, sem que eu beba, mas se não, seja feita a tua vontade. Ele quem se apresenta aos que foram prendê-lo no Getsêmani. Ele quem está no controle no sinédrio judaico, enquanto está sendo esbordoado e cuspido. Ele quem está no controle lá diante do pretório romano, sendo julgado por Pôncio Pilatos. Ele quem está no controle, pregado naquela cruz. Ele está no controle. Então não importa o que vamos passar, lutas, dores, angústias, perseguição, a morte inclusive. Ele diz o seguinte, não se turbe o vosso coração, vocês creem em Deus, crê também em mim, continuem crendo em mim, continuem crendo em mim, não importa o que vai acontecer, os discípulos haveriam de ver Jesus chorando, os discípulos haveriam de ver Jesus sangrando, os discípulos haveriam de ver Jesus angustiado, os discípulos haveriam de ver Jesus preso, os discípulos haveriam de ver Jesus cuspido, os discípulos haveriam de ver Jesus carregando a cruz, vergonhosamente, diante de uma multidão que vaiava, ensandecida, os discípulos haveriam de ver Jesus sendo pregado naquela cruz, eles dizem, continuem crendo em mim, continuem crendo em mim, continuem crendo em mim. Mas os discípulos haveriam de ver também o Cristo ressurreto, o Cristo poderoso, o Cristo vitorioso, o Cristo ascendendo aos céus, o Cristo entronizado, o Cristo prometendo, eu vou voltar para buscar a minha igreja. Não importa a luta que você vai passar, continue crendo, continue crendo. Você pode não entender, continue crendo. Você pode estar com o coração machucado, continue crendo. Você pode estar passando por uma adversidade imensa, continue crendo. Continue crendo. Essa é a primeira coisa que Jesus usou para confortar e consolar o coração daqueles discípulos. A segunda forma, na aula da saudade, que Jesus acalma os discípulos, não se turbe o vosso coração, é que os discípulos deviam saber que neste mundo eles eram peregrinos, mas que o céu era o lar deles. Olha o versículo 2 comigo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. A Bíblia usa muitas expressões para falar do céu. A casa do pai, o paraíso, o seio de Abraão, a nova Jerusalém, o céu. São termos correlatos. E aqui, diante das angústias que os discípulos estão passando, eles precisavam entender uma coisa. Aqui somos peregrinos. Aqui somos forasteiros. Nós não temos casa permanente aqui. A nossa pátria não é aqui. A nossa herança não está aqui. Irmãos, nesta hora da angústia, você ter convicção de que o céu é o nosso lar, é para lá que vamos, faz toda a diferença. As pessoas que não têm esperança, garantia e segurança do céu, na hora que chega o momento difícil, elas se desesperam, não tem esperança. Foi isso que Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica, por influência de uma heresia que percorreu muitas igrejas, por influência do pensamento grego. Eles não acreditavam em ressurreição, portanto não acreditavam em céu, em vida depois desta, em bem-aventurança eterna. E então não tinha esperança, não tinha consolo, não tinha refrigério, não tinha refresco para a alma, não tinha bálsamo para o coração, não tinha orvalho sobre a cabeça, não tem amanhã. Jesus está dizendo para esses discípulos com o coração turbado, olha, vocês precisam ter calma, não se turbe o vosso coração, porque eu vou preparar lugar para vocês. Tem a casa do Pai, tem o céu, e o céu, meus irmãos, é o nosso destino, o céu é a nossa pátria. Céu é casa do Pai é lugar de segurança.
Casa do Pai é lugar de comunhão. Casa do Pai é lugar de aceitação. Casa do Pai é lugar de provisão. O céu não é um sonho ilusório, não é uma quimera, não é uma utopia, não é um mito. O céu é um lugar. O céu é um estado de felicidade eterna. O céu é a nossa pátria, o céu é o nosso destino. Lá no céu está a nossa herança. E é para lá que estamos indo. Aqui estamos apenas numa rápida passagem. E lá no céu vai ser maravilhoso por algumas razões. Primeiro, aquilo que nos entristece hoje não vai entrar lá. A Bíblia diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A Bíblia diz que não vai ter mais dor. A Bíblia diz que não vai ter mais luto. Quem de nós não passa pela dor? Quem de nós não sabe o poder terrível da enfermidade que surra o corpo, que estiola o vigor físico, que mina a expectativa de vida, que vai enfiando os tentáculos em nós e nos sugando? Quem de nós não sabe o que é chorar? A dor do luto, de enterrar um parente querido, um amigo íntimo, uma pessoa a quem amamos. Pois lá no céu não vai entrar nada disso, porque a morte não entra lá. A morte vai ser lançada no lago do fogo. A dor não entra lá. Não tem doença, não tem defeito físico, não tem pecado. Nada contaminado entra lá. O céu vai ser tão glorioso, a casa do Pai, porque além dessas coisas todas não poderem entrar lá, aqueles que amam e praticam o pecado também não vão entrar lá. Lá diz a Escritura que vão ficar fora dessa casa do Pai, conforme Apocalipse capítulo 21, versículo 8, o seguinte: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqueles que causam transtorno não vão entrar lá, a não ser que se arrependam em tempo e sejam convertidos. Lá no céu nós vamos ter e desfrutar da presença de Deus. Deus habitará com o seu povo. O tabernáculo de Deus estará conosco. A Bíblia diz que lá no céu nós vamos ver Jesus face a face. Nós vamos servir a Ele com um corpo de glória. Se com um corpo tão limitado quanto o nosso, nós já podemos servi-lo e fazer coisas tão lindas, pois teremos um corpo que não vai ficar cansado, não vai ficar doente, não vai ficar estressado, não vai ter rugas, não vai ter idade avançada. Nós teremos um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, para viver eternamente com Ele, desfrutando da glória dEle, fruindo a presença dEle, deleitando-nos nele, fazendo a obra dEle e reinando com Ele para sempre. Então Jesus está dizendo o seguinte: vocês querem ter o coração consolado? Pare para pensar o seguinte: você tem uma casa do Pai, é o céu, é o paraíso, é a Nova Jerusalém, é o lugar onde não vai ter nenhum naipe de sofrimento. E é para lá que vocês estão indo. O apóstolo Paulo vai chegar a dizer o seguinte: pensai nas coisas lá do alto. Porque às vezes, irmãos, a gente fica pensando só aqui, fincando raízes só aqui. E eu posso lhes garantir uma coisa: quem mais pensou no céu foi quem mais agiu na terra. Quem ama o céu, quem busca o céu, quem aguarda o céu, quem anseia pelo céu, são as pessoas mais eficazes na terra. Se você quer consolo, na aula da saudade, Jesus está dizendo o seguinte: olha, continue crendo em mim, e continue crendo uma coisa: o céu é a casa do Pai, e é para lá que nós vamos. Mas em terceiro lugar,
Na aula da saudade, Jesus vai mostrar para os discípulos que a única maneira de você ter o seu coração curado dessa turbulência, dessa angústia tão avassaladora, é você saber que Jesus voltará. Olha o versículo 3 comigo, por gentileza. Está escrito assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vamos entender uma coisa aqui, meus amados. Tem muita gente que acha que quando eu for e vos preparar lugar, as pessoas acham que Jesus foi para o céu para preparar um lugar para nós lá. Jesus preparou para nós esse lugar, não foi quando voltou para o céu. Ele preparou esse lugar para nós na cruz e na ressurreição. A cruz e o túmulo vazio foi exatamente essa preparação desse lugar. Sabe por quê? Porque o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. E aí a grande pergunta agora é: como é que Jesus vai voltar? Isso é uma promessa segura? É confiável? Ele volta mesmo? Porque os falsos mestres lá no primeiro século começaram a questionar isso. Desde que o mundo é mundo, nada mudou. Está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Os céticos estão dizendo: não, o mundo não vai mudar, não vai acontecer nada. As pessoas estão dizendo: não, você pode fazer, você pode acontecer, que não tem acerto de contas, não tem juízo final, não tem céu, não tem inferno, acabou, é só isso aqui mesmo. E o apóstolo Pedro: não, mudou sim, mudou. O dilúvio foi uma prova disso. Deus trouxe o mundo a juízo. Sodoma e Gomorra é uma prova disso. Deus trouxe aquelas cidades a juízo. E Jesus vai voltar sim. E ele deu sinais claros, ele mostrou como é que vai ser, ele apontou para nós a agenda, ele deu-nos sinais ao longo do caminho, foram feitas perguntas específicas para ele: Senhor, quando acontecerão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele começa a dizer: veja que ninguém vos engane, o engano religioso. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Haverá terremotos em vários lugares. Haverá pestilências, fomes. Haverá perseguição religiosa. Haverá esfriamento do amor. Haverá pregação do evangelho em todo o mundo. Haverá uma grande apostasia. Haverá a manifestação do homem da iniquidade. O saber se multiplicará na terra. Irmãos, é só olhar estes sinais e vocês vão perceber que todos eles estão se cumprindo rigorosamente. E Jesus alertou: quando esses sinais estiverem acontecendo, levantai os vossos olhos. Você tem alguma dúvida acerca do engano religioso? Das falsas doutrinas, dos falsos mestres, dos falsos profetas, das falsas igrejas, dos falsos pastores, dos falsos crentes? Surgem 5 novas religiões por dia no mundo. Você tem alguma dúvida de que as guerras de século 20 para cá se multiplicaram? Só no século passado, 1914, 1918, 1939, 1945, as 2 guerras mundiais, com 90 milhões de pessoas ceifadas. Você tem dúvida de que o mundo hoje é um barril de pólvora? Das guerras tribais, das guerras étnicas, das guerras religiosas, das guerras por interesses econômicos. A paz que nós temos é a paz do medo. Para cada tratado de paz se levanta mais um monumento à guerra, se investe mais em armas de destruição. Você tem alguma dúvida de que as epidemias, que já surgiram tantas na história, que agora brevemente surgiu uma que atingiu o mundo todo, é um sinal evidente de que Jesus breve voltará? Você tem alguma dúvida
de que a perseguição religiosa no século XX para cá foram as mais terríveis da história da humanidade. Mais gente morreu pela sua fé no século passado, nas mãos do comunismo ateu, nas mãos do nazismo, nas mãos do fascismo, nas mãos das religiões radicais, do que em todo o restante da história da igreja. Você tem alguma dúvida de que a igreja hoje, mundo afora, está sendo acuada e perseguida, se não fisicamente, ideologicamente falando? Você tem alguma dúvida de que o que acontece no mundo hoje, o esfriamento do amor, da apostasia religiosa, de igrejas assaltadas pelo liberalismo ou pelo sincretismo, tem assolado o cristianismo, a religião cristã, não a noiva do Cordeiro. Não a noiva do Cordeiro. Porque o diabo e os seus agentes não conseguem arrancar sequer uma frágil ovelha de Cristo dos seus braços. Louvado seja o Senhor. Essas coisas, disse Jesus, tentariam enganar, se possível, os eleitos, mas os eleitos de Deus jamais serão enganados. Isso é maravilhoso. Sabe por que a sua salvação está assegurada e garantida nas mãos do Senhor Jesus, que salvou você. Mas os sinais estão aí. E como Jesus voltará? De que maneira ele voltará? Diz a Bíblia que ele voltará pessoalmente. Ele não vai mandar um embaixador, ele não vai mandar um querubim, ele não vai mandar um anjo. Ele pessoalmente virá para buscar a sua igreja. Ele virá visivelmente, todo olho verá. Aliás, tem uma frase interessantíssima no texto lá de Apocalipse 1,7, que diz, todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Como assim? Como assim? É que a Bíblia diz que quando Jesus voltar, a primeira coisa cronologicamente que vai acontecer, é que os mortos vão ressuscitar. Já em João 5, 28 e 29. Uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Pois aqueles que cuspiram em Jesus, aqueles que esbordoaram a cabeça de Jesus, aqueles que vociferaram contra Jesus, assim como todos aqueles que perseguiram a Ele diretamente ou indiretamente, porque quando persegue a igreja está perseguindo a Cristo. Foi isso que o Senhor disse para Paulo, lá no caminho de Damasco, para Saulo de Tarso, por que me persegues? Eles terão que ressuscitar e ver o Cristo glorioso, e lamentar. Ou seja, nenhum evento será mais público e notório do que a segunda vinda de Cristo, todo olho verá. A segunda vinda será não só pessoal e visível, será também audível, porque vai ser ao ressoar da trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, ele descerá dos céus. Se vai ser o evento mais público, vai ser o movimento mais audível da história. Ele voltará repentinamente, como um relâmpago risca os céus do Oriente ao Ocidente, com abrir e fechar de olhos, num átomo de tempo. Ele voltará, diz a Escritura, inesperadamente, porque vai ser como um ladrão, que não manda um WhatsApp para você, tal dia eu chego na sua casa. É de surpresa. Em outras palavras, esse dia não vai ser óbvio. É por isso que todas as pessoas que marcaram a segunda vinda de Cristo, fracassaram, e hão de fracassar todos que tentarem marcar essa data. Porque esse dia, esta hora, é da economia, da soberania de Deus. Vai ser inesperado, vai ser um dia comum. Como um dia que você levanta para levar filho para a escola, para pegar filho na escola, ou para ir para o trabalho, ou para voltar do trabalho, ou para fazer uma viagem, ou para ficar em casa, vai ser um dia comum. E a Bíblia diz que esse dia vai pegar de surpresa os filhos das trevas, mas não os filhos da luz, porque os filhos da luz estarão cantando, como nós cantamos aqui, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse dia, meus irmãos, será inescapável, diz o apóstolo Paulo, como uma mulher que está para dar à luz. Ninguém pode alterar esse cronograma, ninguém pode mudar essa agenda. Ele certamente voltará, louvado seja Deus. Mas ele voltará, diz a Bíblia, vitoriosamente, gloriosamente. E a Escritura chega a nos informar que ele matará o anticristo com o sopro da sua boca. E ele lançará no lago do fogo o anticristo e o falso profeta. Ele lançará no lago do fogo o diabo.
que será atormentado pelos séculos dos séculos. Ele voltará e lançará a morte no lago do fogo. Ele voltará e lançará todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, no lago do fogo. E diz a Escritura lá, em 1 Coríntios 15, versículo 23 a 25, que ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E ele reinará com a sua igreja pelos séculos dos séculos. Meus amados, nós somos um povo que tem esperança, uma viva esperança, uma gloriosa esperança. Nosso coração não precisa ficar perturbado e turbado, porque nós cremos em Jesus, porque o céu é o nosso lar, e porque a segunda vinda de Cristo é uma promessa segura para nós. Mas terminando, na aula da saudade, Jesus vai mostrar para eles, que eles precisavam entender que Jesus é o caminho para Deus, a verdade que ilumina a nossa mente, e a vida que satisfaz a nossa alma. E Jesus diz assim: vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. É maravilhoso porque os profetas puderam dizer: este é o caminho, segui por ele. Mas só Jesus pôde dizer: eu sou o caminho. Só tem um caminho que leva a Deus, e esse caminho é Jesus. Só tem uma porta de acesso ao céu, e esta porta é Jesus. Só tem um mediador que pode reconciliar você com Deus, e este é Jesus. Só tem um nome em quem você pode encontrar salvação, e este nome é Jesus. Ele não é um dentre os muitos caminhos, ele é o caminho, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Sabe o que eu acho maravilhoso isso, irmãos? Porque se você olhar as religiões do mundo, a grande maioria prestigia Jesus. Jesus é uma figura importante em todas elas. Mas só o cristianismo, dentro da vertente evangélica, é que diz uma coisa: Jesus não é um dentre, ele é o único. Ele não é um dos mediadores do panteão dos mediadores, ele é o único mediador. Ele não é algum dos muitos salvadores, é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele tem preeminência absoluta. Agora entenda uma coisa: quando a igreja cristã foi perseguida e os crentes foram mortos e torturados e jogados às feras e queimados vivos e crucificados no primeiro século, não é porque Roma era intolerante, não. Não era. Intolerantes eram os crentes. Roma dizia o seguinte: você pode adorar Jesus, não tem problema. Não tem nenhum problema ter mais um Deus no panteão. Tem muitos já. Põe outro. Desde que você adore a César, você pode adorar depois quem você quiser. Mas os cristãos eram intolerantes, dizendo: para nós é só Jesus. Não é Jesus mais César. É só Jesus que é o Senhor. Nós não vamos nos prostrar diante de nenhum outro, a não ser diante de Jesus. É só Ele. E é por isso que o mundo nos odeia, é por isso que o diabo nos odeia, é por isso que os cristãos ao longo dos séculos foram perseguidos, porque nós entendemos uma coisa: e não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus não é um dentre os muitos caminhos, Ele é o caminho para Deus, o único. Jesus: eu sou a verdade. Muitos pregaram a verdade. Muitos discutiram sobre a verdade. Mas só Jesus pode dizer: eu sou a verdade. Ele é a própria encarnação da verdade. A verdade metafísica que você precisa entender. A verdade bíblica que você deve crer.
a verdade moral que você deve ser. Mas finalmente ele diz, eu sou a vida. Ele é o doador da vida e só nele você tem vida eterna, vida abundante, vida plena, vida feliz. Aqueles discípulos, ao saírem do cenáculo, teriam que enfrentar muitas lutas, e enfrentaram. Aqueles apóstolos, exceto João, que foi deportado na sua velhice para uma ilha penal, para uma colônia penal, todos os outros morreram martirizados. Os cristãos primitivos foram perseguidos. Lá em Jerusalém, todos tiveram que fugir, exceto os apóstolos. Os cristãos viviam, meus irmãos, dispersos. Sabe o que significa isso? Perderam suas casas. Tiveram que fugir de casa. Deixando para trás casa, móveis, camas, conforto. Mais tarde, os cristãos foram acusados de crimes terríveis, jogados às feras, queimados vivos, crucificados. Lá em Roma, no dia que você puder ir a Roma, visite as catacumbas de Roma. Quilômetros e quilômetros de corredores subterrâneos, onde os cristãos viviam nos antros da terra, onde os cristãos morriam e eram depositados nas paredes, sepultados nas paredes, na escuridão. E Jesus sabia que os discípulos enfrentariam tudo isso, que os cristãos enfrentariam tudo isso. Nesta aula da saudade, Ele está equipando e preparando essas pessoas para enfrentar essa realidade. Jesus nunca nos prometeu uma vida rósea, um jardim grinaldado de flores, um mundo sem aflições. Não, Ele nunca prometeu isso. Quem vem para Cristo com essas expectativas se frustra, porque este não é o Evangelho. Mas Jesus prometeu, vocês não precisem ter o coração de vocês perturbado, se vocês continuarem crendo em Deus, crendo em mim. Vocês não precisarão ficar desesperados, porque vocês podem ter certeza de uma coisa, o céu é a casa de vocês, é o lar de vocês, porque o céu é a casa do Pai, e o Pai é o Pai de vocês, e vocês estarão na casa dele em segurança eternamente. Vocês não precisam estar desesperados, porque eu vou voltar para buscar a minha noiva, a minha igreja, o meu rebanho, o meu povo. Vocês não precisam ficar perturbados. Porque se vocês querem chegar ao Pai, eu sou o caminho. Se vocês querem uma verdade que satisfaça a mente de vocês, eu sou a verdade. Se vocês querem uma vida que preencha todos os vazios da alma, eu sou essa vida. Se vocês querem saber como é que chega ao Pai, é só por mim que chega. Então, acalma o coração. Acalme o coração. Vamos orar? Nessa aula da saudade, Jesus quer trazer consolo para você e para mim nesta noite. Às vezes nós também ficamos angustiados, não é verdade? Tem hora que o medo toma conta, tem hora que a insegurança chega, nós não temos controle da situação e nem sabemos exatamente todos os detalhes que vão acontecer no futuro. Talvez você veja aqui hoje com o coração pesado, com a alma triste, passando por uma luta, por uma prova, por um vale, por uma dor, uma luta pessoal, uma luta familiar. Mas o Senhor Jesus, o Mestre por excelência, está aqui hoje, para trazer paz ao seu coração, para trazer refrigério para a sua alma, para dizer para você, não se turbe o vosso coração. Calma. Continue crendo em mim. Apesar da circunstância difícil, da luta que você vai passar, continue crendo em mim, disse Jesus.
Tira um pouquinho os olhos da terra, põe os seus olhos lá em cima, onde Cristo vive. Lá está a casa do Pai, lá está o paraíso, lá está o seio de Abraão, lá está a Nova Jerusalém, lá está a nossa pátria, lá está a nossa herança, lá está o nosso destino, é para lá que nós estamos indo. Parece que o mundo está como um caminhão sem freio, ladeira abaixo. Calma, o Senhor não perdeu o controle não. Ele já disse que vai acontecer, e Ele já prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja. Senhor, nós te agradecemos, porque nesta noite tivemos o privilégio de vir à tua casa. Quantos que gostariam de vir, Senhor, mas estão enfermos e não podem vir? Tu preservas a nossa vida, a nossa saúde, porque tu tens um plano em nossa vida a ser cumprido ainda. Nós te agradecemos porque diante das muitas lutas da vida, quando o nosso coração é assaltado por temores, terrores, tu estás aqui para nos acalmar. Como disse para aqueles discípulos lá, o mesmo Senhor está aqui pela sua palavra dizendo para nós: não se turbe o vosso coração. Alegra nossa alma nesta noite, Senhor. Reavive em nossa memória essas verdades eternas. Não permita, meu Deus, que as lutas daqui tirem de nós as alegrias dali. Por amor do teu nome, traz essas verdades lindas e tão gloriosas e consoladoras para se assentarem no trono do nosso coração, a fim de que vivamos por fé, em esperança da glória eterna. Oramos com gratidão, no poderoso nome de Jesus. Amém.